Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Tecnovix. Hoje nós vamos falar mais uma vez de temas legais. Hoje eu estou aqui com o Josimar mais uma vez. Eu sou a Denis de Sá, sou advisor de tecnologia, trabalho já há mais de 25 anos aí nesse mercado e também estou aqui há 15 anos com a Tecnovix. E estou aqui do lado do meu grande amigo Josimar. Fala, Josimar, quem é você? Quem é Josimar? Olá, gente. Olá a todos. Eu me chamo Josimar Lima, sou gerente de contas da Tecnovix, né? Como o Adenis falou no episódio anterior, então meus clientes já são amigos, não são clientes, são amigos. É isso aí, muito bom. A gente compartilha muito ali o dia a dia, então de uma dúvida ali a gente conversa, está sempre conversando, está sempre se comunicando. Então toda essa parte de comunicação passa por mim inicialmente, né? Algumas pessoas, quando querem marcar alguma reunião com a Denis, a gente senta ali e faz aquela... Legal. Não é reunião, a gente toma um café junto, né? A gente entende um pouco sobre a dor do cliente ali e a gente tenta, de uma forma ali, ajudar e ele sai de lá satisfeito. E em alguns casos, né, a gente tem que ele chega com a folhinha, eu quero implementar isso, quero fazer isso, a gente dá você acaba dando norte para ele sai. Verdade, isso mesmo. Ele entra com a mente, sai com o outro, então ali eu acho que acaba modificando bem, né, ajudando bastante. E hoje nós vamos falar sobre cultura e colaboração. Acho que o episódio de hoje acho que impacta bastante aí sobre cultura e colaboração. É algo que nós temos aqui carregado o propósito, toda essa visão de cultura, colaboração, porque acho que sem pessoas não adianta nada, inteligência, dados, IA, não vai para frente. Porque a gente pode... a gente fala, né? A cultura, ela joga o processo no lixo, né? Então, ou seja, você pode você cria lá criar o processo. Playbook, você cria o que você quiser na sua empresa, mas aí da cultura da pessoa não querer seguir aquilo, então você acaba... Exato. O tempo que você tem para desenvolver aquilo ali é mesmo que... E acho que o mais engraçado, Josi, que eu gosto de dizer que a cultura ela vem até antes da tecnologia. Você concorda? Sim, claro. Porque... isso não vai ser a tecnologia, que é uma das frases que eu mais ouço, né, dentro das nossas reuniões, vou substituir quantas pessoas com essa tecnologia. E ao mesmo tempo você não percebe que ao criar a tecnologia que você acha que vai substituir, essa própria tecnologia vai ser morta porque as pessoas vão jogar ela no lixo. Até pegando esse gancho aí, né? Você conhece alguma empresa que acabou morrendo, digamos assim, por falta desse engajamento, dessa cultura? Você vivenciou algum assim? Ou você vivenciou algo assim, olha, isso aqui não tá dando certo porque a cultura da empresa é essa e as pessoas não estão seguindo de forma que deveria estar, né, ali no dia a dia. Josi, assim, de nomes, rapidamente, é um pouco complicado falar, mas talvez eu possa dizer, assim, de coisas de inovação. Posso dizer, a empresa tentou criar um novo programa, um novo sistema e não foi adepto e fracassou. Mas isso da cultura interna da empresa. Por conta da cultura interna, exatamente. Porque ele tentou implementar sem alinhar com a equipe que, de fato... Criou a modelagem ali sem passar para a equipe antes, exato, né? Entendi. Porque a empresa que não entender esse recado sobre a cultura e sobre a parte das pessoas, que eu acho que são os nossos principais ativos... A base de valor, né? Exato. Hoje, e aí eu falo que a cultura é um estímulo de colaboração. Isso é muito importante, porque hoje se eu pegar as principais empresas que conseguem construir esse estímulo de colaboração, até te pegar, engajar as pessoas, conseguir levar a elas um lugar específico, mostrar para ela a importância no qual a gente precisa daquela mudança, você vai ver que as pessoas falam, caramba, eu não sabia que a empresa precisava de realmente implementar essa tecnologia para precisar vender mais. Porque às vezes as pessoas elas têm essa resistência. Existe, né, a necessidade de você criar aquela importância no ambiente, né? Exato, porque assim, quando você tem o terreno preparado, posso dizer até que o terreno preparado é ter uma cultura alinhada. Acho que esse é o episódio cada um pega na mão de cada um e todo mundo vai, né? Exatamente. Então, se eu tenho um terreno preparado, eu posso dizer o seguinte, cara, nós vamos agora implementar aqui uma camada, vamos colocar um SDR automatizado, né? Que seja na área de vendas, SDR ele é um termo importante utilizado para empresas que têm o seu pré-vendedor e essa empresa coloca ali um processo automatizado com IA. Tá, mas se você não alinhar esse jogo da transição desse SDR automatizado com outro SDR que seja um close e ele não gostar disso, o que adianta você implementar?
Que adianta você implementar um chatbot ali dentro do processo que não está alinhado com o teu time? Mas essa cultura, assim, deixa eu te perguntar, assim, essa cultura, ela vem muito do que o CEO da empresa pensa, ou ele em uma sala de reunião, ele traz ali todos os seus funcionários, olha, gente, eu queria escutar um pouco de vocês, como que a gente poderia implementar, né, essa cultura na empresa. Você passa muito por isso? Ou... Isso depende muito da composição da estrutura organizacional de cada empresa. Hoje, se a empresa tem uma estrutura estruturada por um time tático, time operacional e a área estratégica, eu falo que a cadeia ela tem que ser replicada em cada camada, né, de cultura Sim. e de tudo isso. Então, se eu tenho uma empresa que o CEO conversa diretamente com o time tático, ele tem que ter uma boa relação com o seu time tático e o time tático precisa também ter uma boa relação com a outra parte. Então, ele primeiro precisa convencer o seu time tático e o time tático primeiro também tem que convencer o outro time operacional. Certo. Então, se eu pego esse exemplo que você falou do CEO e ele tem uma estrutura como essa, ele não pode implementar uma ferramenta sem um alinhamento prévio com esses dois níveis abaixo dele. Então, se esses dois níveis chegam assim, olha, que ferramenta nova? Para quê? Fazemos isso aqui há tanto tempo. É a cultura, né? Aí vem da cultura, né? Não, sempre funcionou. Não, vamos fazer... Eu ouvi uma palavra... O mercado está mudando, as coisas estão mudando. Não, olha, eu estava tomando café da manhã com um executivo, ele atende a XP Investimentos e lá eles usam Salesforce, não posso falar o nome de quem, né? Claro. E ele falou, cara, é ruim de eu colocar os dados dos meus clientes ali dentro. Eu coloco de qualquer jeito. Se eu colocar lá, eles vão me roubar tudo. Porque tem IA lá, tem um monte de coisa, tem isso, aquilo. Então, se eu pego essa situação, isso é o quê? É a cultura. Não foi um alinhado com ele antes. Só chegou para ele e falou assim, usa ferramenta tal. Faz o cadastro dos clientes. Cadastra os clientes, preenche essa informação e você vai apenas receber o chamado de usa. Agora, as empresas elas não fazem exatamente ao contrário. Cara, vamos sentar aqui. Deixa eu te mostrar uma coisa. Por que essa ferramenta, com esses dados preenchidos dessa forma, vai ajudar você a vender mais? Aí vem a questão do papel da liderança digital, né? Você... Exato. Um pouco mais... E aí você fala... Aí se ele fala, não acredito, não vai funcionar. Aí eu pergunto, você participou a ele o direito dele determinar como ele acredita que dá certo? Que aí é onde a gente entra nos processos de amadurecimento e conduta, de você sentar com a tua equipe e trazer as ideias. Na implementação do Salesforce, nesse caso ali, ele foi participante, ele foi uma voz ativa, ou ele só foi a minoria, que dessa minoria, não se assuste, você empreendedor, causa o colapso da implementação de qualquer ferramenta dentro de uma empresa. E esse colapso, cara, causa o estrago, que às vezes você acha que é pequeno. Não, eu vou implementar. Se ele não quiser usar, tô nem aí. E como você envolve, né, a parte de clientes e parceiros nessa parte de todo o processo de inovação? Então, quando eu falo de um processo de inovação, eu preciso entender que a inovação ela é algo que já foi existente, né? Ela foi uma base que está sendo só transformada em algo novo. A partir desse momento, quando eu vou envolver esses parceiros, ou até mesmo os clientes, ou até mesmo eles também vão trazer a colaboração dessa equipe, eu acho que é importante trazer as ideias deles, porque eles têm informações que às vezes nós não vamos ter, porque a ideia do executivo é muito enviesada. Então, quando eu trago todas as ideias na mesa, e essa ideia foi do João, essa foi do Pedro, e essa foi da Maria. São casos práticos, né? São casos práticos. Aí você pega, gente, aquela funcionalidade que acabou de nascer agora, nasceu porque o João, que faz assim, que fazia dessa forma, ele trouxe essa ideia, e aí, a partir dessa ideia, trouxe essa solução. Então, essa política de colaboração nasce desde a primeira funcionalidade. Ou seja, isso é você envolver cultura dentro de um software, dentro de um processo de desenvolvimento, ou seja, dentro de uma ideia nova. Mas eu acho que
tem algo maior ainda, Josi, que eu vivo dentro da minha vida, que eu acho que a cultura tem um alinhamento maior de valores. Porque acho que o valor vem antes e depois a cultura. Porque eu não consigo mudar a cultura de algumas pessoas. Eu não consigo... Se a pessoa, para ela é tudo bem acordar meio-dia e depois ela ir trabalhar às 1, é uma coisa que foi construída dela como normal. Então, quando ela for trabalhar dentro de uma empresa e chegar atrasado toda vez 2, 3 horas de atraso... A cultura dela. Eu não vou conseguir mudar isso. Então, eu acho que o que se pergunta normalmente para o empreendedor, que é onde que eu acho que todos aqui não acabam acertando, é na contratação. Porque, às vezes, você não tem um alinhamento de valores, primeiro. Porque com o alinhamento de valores, você constrói uma boa cultura. Porque você vai estar com pessoas que têm o mesmo propósito que você, que têm realmente os mesmos interesses que você, que têm realmente alinhamento, por exemplo, os nossos valores. A educação, beleza, você gosta de estudar? Se a pessoa falar não... Meu amigo, você vai passar 80% do seu tempo aqui na nossa empresa estudando. Já vai dar ruim, concorda? Vai ter que se adaptar, né? Você gosta da família? É a pergunta que eu faço na entrevista. Como que é a sua relação com seu pai e sua mãe? Aí a pessoa... Valores, né? Você pega o berço de valores ali. Por que você está me perguntando isso? Você vai perguntar sobre o que eu faço? Porque ali você tem uma visão, né, da pessoa. Ali você consegue enxergar. Exato. Então, aí a gente tá fazendo checks antes de falar... Da cultura que vai acontecer depois desse alinhamento de valores. Porque aí você vai estar com pessoas com essas proximidades de valores atendidos. Aí você vai sentar na mesa e vai falar assim, cara, esse cara respeita, esse cara entende por que nós somos uma família, ele entende por que nós sentamos aqui todos os dias, por que nós acreditamos no que acreditamos, por que nós temos um compromisso com o cliente. Entendeu? Uhum. Então, quando você vai falar sobre cultura, vai ser muito mais fácil. Então, quando você for implementar uma ferramenta nova, você fala assim, cara, primeiro, vamos aprender a usar a ferramenta? A cultura já vai falar assim, cara, vamos. Entendeu? Vamos aprender. E você vê de uma forma assim que tem que ter esse consentimento de mudança, né? Focado assim em menos comando e mais facilitação. A mudança, ela sempre vai existir, não tem jeito, mas eu acho que ela é natural do processo. Dependendo da empresa, não estou falando de um processo McDonald's que, de fato, toda vez é igual ali e tal, repetitivo. Se mantém, tanto que o índice de turnover, o índice de turnover é altíssimo. Mas nós estamos falando aqui de empresas que são feitas para ter propósito, ter cultura a longo prazo, ter pessoas que estão ali. Não estou falando, né, obviamente, mal do McDonald's, mas sim do processo ali específico, que é feito para uma geração específica que quer ter uma grana ali para trabalhar e precisa de uma empresa que não tem pessoas que não precisam ter experiência. Vai lá e trabalha e acabou. Tá alinhado, tudo certo. Agora, se eu trago dentro de uma implementação de uma ferramenta nova, e eu dou até esse exemplo do McDonald's aqui, porque já aconteceu comigo. O desalinhamento com um processo do McDonald's, eu estava na fila do carro, fiquei quase 40 minutos no drive-thru, que antes eu falava assim, cara, o que aconteceu? Quando eu cheguei na hora de pagar, a menina, não, porque a galera que entrou nova aqui não quer fazer os lanches, todo mundo parou e não vai fazer. E isso é uma visão de que talvez foi um desalinhamento, mesmo que é um processo repetitivo, não vai ter mudanças, mas foi um desalinhamento de valores que não foi bem alinhados, entendeu? Então, assim, com certeza nós vamos precisar ter uma atenção muito, muito forte a ouvir mais. Eu acho que essa escutativa que o empreendedor não tem tempo, o CEO, nós que somos mais corridos, ou os líderes que precisam exercer esses papéis, precisam sentar na frente do seu colaborador e ouvir mais. Conectar pessoas, né? Você faz toda essa parte de conexão, então... Eu acho que toda essa base cria uma base sólida, né? Sim. A partir do momento que você tem ali, né, esse cronograma que você cria de conhecer a pessoa antes de implementar na sua empresa para ele entender qual é a cultura, você tem que entender qual é a cultura dele. Quais os valores dele, que naturalmente a cultura é algo que as pessoas, né, têm seus hábitos ali e tal, tudo mais. Mas eu tô falando da cultura que pode também ser influenciada. Ou seja, rotinas. Dos dois lados, né? Dos dois lados, às vezes negativo. Você pode chegar numa empresa, tem uma galera aqui
que tá falando e fazendo isso. Tem um cara super influente que faz isso. Aí chega um cara, putz, eu vou ficar aqui 1 ano. Daqui a pouco aquele cara que era bom é influenciado porque a cultura foi levando ele a aprender sobre aquilo. E falar, não, realmente é difícil, é uma merda ficar aqui, não gosto disso, não gosto daquilo. Isso que eles estão fazendo tá tudo errado, o que está acontecendo? Isso é uma cultura mal implementada, ou não supervisionada, ou até mesmo não olhando realmente as pessoas que estão falando e você não está vendo. Então, a gente consegue perceber isso, não é na cadeia produtiva, não é na entrega que ele faz, não é... Porque na entrega, naturalmente, ele vai continuar entregando. Mas você não vai estar vendo o que ele está fazendo depois do seu trabalho. Se ele está bem, se ele está o momento do café, o momento do lazer, é ali que você se integra. É ali que você é você. É ali que você fala, putz, hoje eu tô cansado, né? Putz, eu não tô bem hoje. Hoje eu estou, assim, péssimo. E volta pro trabalho, posição, execução. E vai. E só cumpriu mais um dia. É esses pequenos detalhes que eu falo que às vezes você não percebe. E às vezes você, durante uma implementação de uma tecnologia nova ou de um software, você não percebe que a pessoa não está preparada. E ali você acaba colocando no ralo milhões de reais ou centenas de reais de investimento, de tempo, de energia, de coisas que você não percebeu que você tinha uma cultura bem alinhada. Entendeu? Deixa eu mudar um pouco assim, né? Até falando um pouco mais sobre cultura. Hoje na Tecnovix, existe algum projeto em que vocês querem participar, estão participando, né? Para ajudar pessoas carentes? Existe, né? Pessoas que querem ser desenvolvedores. Existe algum projeto assim para a Tecnovix estar participando? Esse faz parte dos nossos pilares, essa parte de ajudar o próximo, né? Tem os nossos pilares, a gente sim está... Nós ajudamos algumas instituições de caridade, a gente tem o Som que Nos Move, existe um projeto social muito forte sobre isso, a gente já ajuda algumas comunidades em São Paulo, a gente está se aproximando de algumas comunidades locais em São José dos Campos, onde a gente vai discutir, né, com uma pessoa sobre isso, para que a Tecnovix, com a nossa capacidade e ferramentas e coisas que nós podemos, a gente faz isso de maneira assim, muito bem forte, né? O Espírito Santo, que é onde nós viemos, a nossa base, né? E agora nós estamos aqui em São José, para o mundo. Essa é a nova vertical. Então, ou seja... A gente está criando aqui esse braço para trazer tudo aquilo que nós já fazíamos lá, a gente está trazendo aqui. Então, um dos projetos que eu até reativei novamente, é ajudar os adolescentes, né, a se integrar com a tecnologia, para entender que a tecnologia não é só o TikTok, não é só o Instagram, não é só as redes sociais, e mostrar para ele como tecnologia dá para criar negócio, dá para criar ideias, dá para fazer muitas coisas. Inclusive, né, a gente teve essa semana já um primeiro grupo de adolescentes que ficaram lá conosco. E nós já recebemos também algumas crianças que vão na casa de adoção e ficam ali até os seus 18 anos, por exemplo. E ali eles saem e vão para o mundo, só que não fazem ideia que existe a tecnologia. Então, nós já recebemos também algumas pessoas lá no nosso time, que nós sentamos lá na mesa, a gente mostra para ele, ó, esse aqui é o programador, esse aqui faz isso. Você, quando está saindo essa semana da casa de adoção, você pode ter uma profissão de tecnologia. Nós vamos te mostrar aqui, ó, essa é a nossa atividade. Ele passa o dia conosco. Então, conhecendo ali, né? Conhecendo a nossa estrutura interna, o que a gente faz. Então, assim, eu vejo que as empresas hoje podem preparar momentos para compartilhar a sua rotina com pessoas que às vezes não têm acesso. Às vezes isso não é nada para nós, entendeu? Mas você não faz ideia o quanto nós vamos fazer diferença na vida daquelas pessoas. Isso também é uma empregação de cultura. Você está criando na sua equipe uma visão de que, opa, a empresa se preocupa com o próximo, opa, a empresa não está cobrando para fazer isso, opa, a empresa se importa com as pessoas, opa, a empresa não só está aqui para XPTO, ou seja, você começa a mostrar para as pessoas que existe alguém de verdade. Não é só pagar um patrocínio de fazer tal coisa, que isso é muito fácil hoje. Existe uma base bem Hoje você forte, pode fazer isso, agora dedicar o seu tempo, que é o seu maior ativo, e você está na frente da pessoa e mostrar para ela, olha, hoje eu vou te ensinar o que é ser um programador. Isso é muito gratificante, viu? Cara, é o que paga a conta no final do mês. Porque assim, eu conheço muitas pessoas, eu, por exemplo, né, você, quando a gente estava se conhecendo, né, no início eu falava sobre meus projetos, coisa inicial ali,
E foi muito, para mim foi muito gratificante conhecer o Adênis naquele momento. Exato. Porque o que eu fazia, o que eu programava ali era por amor. Exato. Nunca foi por outra coisa, né? Então, assim... E essa conexão... Por que eu acabei, né, tocando nesse tópico? Porque eu vejo isso como um projeto, né, futuro, assim, que a Tecnovix pode ajudar outras pessoas, tá? Que queiram... Migrar de carreira, né, exato. também. Acho que o seu caso foi um deles, né? Sim. Eu tinha lá no Espírito Santo, reforçando aqui de Vitória, né, para São José para o mundo. Lá em Vitória a gente estava com um projeto social legal com o IFES, né? Que nós, uma vez por ano, eu faço uma matéria de extensão curricular que ficava 15 a 30 dias nas escolas do IFES fazendo, né, várias turmas de formação. Cara, que gratificante foi ver as pessoas mudarem de vida e até mesmo lá, a minha equipe de Vitória, quase 30%, moravam na favela e eram pedreiros e não tinham acesso a ser um desenvolvedor. E eu falei com os caras, podem vir para cá, eu vou ensinar vocês a ser um programador. Vocês podem vir que vocês vão aprender a ser... Ou seja, isso junto com o Sebrae foi potencializando ainda mais. Depois a gente foi criando, o Sebrae virou um braço muito importante para conseguir esses projetos. Então, isso tudo foi coisas baseado no amor a mostrar para as pessoas que, como eu, que vim também de uma situação do nada, pude chegar aonde cheguei, todo mundo pode chegar. Não significa... o acesso, principalmente à área de tecnologia, você que está aí nos assistindo, é muito fácil você chegar lá. Então, por ter o funcionário evoluir dentro da sua empresa, hoje também é muito fácil. Ele consegue. Porque você dando acesso para ele, você dando ferramenta, você dando curso, dando treinamento, você vai fazer a cultura da sua empresa completamente crescer e amadurecer. E aí sim, quando você chegar com uma ferramenta nova, chegar com um software novo, e aí ter essa cultura de data drive colaborativo, que eles vão fazer, opa, eu vou pegar, eu vou ajudar, eu vou fazer junto, nós vamos crescer juntos, aí você vai ver a diferença. Você pode implementar qualquer coisa, até um Excel novo que você vai só voar. Não, isso muda o mundo, muda bastante o mundo e a forma que as pessoas veem, né? Muda um pouco da rotina, né? Você sai do seu dia a dia, então as pessoas que não têm condições, né, para estar fazendo uma faculdade, pagando um curso. Então, esse projeto, esse movimento que a Tecnovix faz é muito gratificante. Assim, a tecnologia, ela é... Assim, o que eu penso? A tecnologia, ela é acelerada. Mas o que sustenta a mudança é a cultura. Então, a gente pode fazer muitas coisas rápidas. Muitas. A gente pode criar, pode comprar, pode fazer, pode colocar um software novo dentro da empresa, a gente pode fazer muitas coisas. Mas quem vai sustentar essas mudanças vai ser a cultura da empresa. A cultura. Então, você que está aí desse lado de lá, nós estamos já encerrando aqui, eu acho que a mensagem que eu mais se aplico a mim mesmo, porque eu não sou perfeito, eu também erro, eu sou empreendedor. E eu tô no mundo do acelerado lá, né? Porque para mim é muito mais fácil do que você, às vezes, para mudar. Então, as pessoas que estão comigo, né, às vezes, pô, você já tem coisa nova, já isso e tal. Aí a gente vivencia isso no dia a dia, né? Essa semana semana que vem mudou tudo. Então eu tenho que pisar o pé no freio, porque, quem vai sustentar essa mudança não vai ser só a tecnologia, vai ser a cultura das pessoas que... A equipe inteira. Da equipe que tá aqui, que tá junto, não tá. Então, tudo isso vai ser coisas que nós precisamos trabalhar para sustentar. Então, para sustentar, é um trabalho antes, entendeu? Então, uma coisa que eu gostaria de deixar para vocês é isso. Acho que se você gostou desse conteúdo, gostou desse episódio, você pode também deixar aqui suas opiniões, o que você acredita, deixar nos comentários o que você já passou dentro da sua empresa, que você implementou, ou de software, ou até mesmo de mudança de ferramentas, ou até mesmo você está durante uma fase de implementação de alguma coisa nova e você não estava pensando que pode acontecer um problema lá na frente, que a sua equipe, o seu time pode burlar toda a sua implementação. Isso acontece. Se prepara, porque já esse episódio já salvou todo o seu projeto. Para você já fazer uma força-tarefa aí, já começar a aproximar do seu time, trabalhar a sua liderança e já mostrar para ela a importância da parceria da equipe.
né? E as pessoas são muito importantes. Por isso que eu falo, né? Até os episódios anteriores falavam, a IA vai substituir as pessoas. Gente, vocês é o que vão potencializar a IA e vai fazer a sua empresa brilhar, entendeu? Não adianta fazer esse trocadilho também de burlar o processo, porque aí você está quebrando a sua empresa que não vai conseguir pagar seu salário. Então, aí também não dá, né? Então, a gente precisa ser parceiro, mas acho que todos os dois lados a gente precisa colocar, se abraçar e se conectar para que as coisas deem certo. Então, assim, para fechar, acho que a gente só precisa dessa visão, né? Que sem cultura, sem transparência, sem colaboração, a gente não vai conseguir gerar nenhum valor financeiro ou do ativo da empresa se a gente não fizer juntos. Então, acho que a mensagem que eu deixo, né, é essa. E você, Josi, se quiser dar uma mensagem final aí, o que você veio e viveu da cultura? A mudança, ela, né, eu vejo assim que ela é bastante necessária. Então, para você estar ali no dia a dia de uma empresa, você tem que ter esse processo, você tem que acompanhar. Porque não adianta você trazer uma ideia, até adianta você trazer uma ideia sua, mas ali dentro você se modelar junto com o processo, com a cultura da empresa. Se você não se adapta a esses valores, você não consegue entregar, você não consegue ali no dia a dia você ter uma visão de melhoramento, sabe? Melhorar um pouco mais a sua rotina, os seus entregáveis e entre outras coisas. Então eu vejo assim, que a cultura realmente eu acho que ela é um dos pontos que precisa sim ser trabalhado, isso em conjunto. Não adianta você ter só uma pessoa ali então o valor ele vem de cima para baixo, então isso constrói uma equipe sólida. Exato, acho que a inovação ela nasce no coletivo, né? Então a inovação precisa de todos juntos e vamos trabalhar isso para que isso seja um sucesso. Perfeito. Bom, mais uma vez encerramos aqui esse episódio. Gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco. Mais uma vez, Josi, obrigado por ter o privilégio de estar aqui junto com você. E também você que está aqui nos assistindo, não esqueça de nos seguir nas redes sociais e também compartilhar e deixar aqui os comentários e também seguir, né? Hoje nós temos o Instagram @Tecnovix, também o canal do YouTube também, o Spotify. Então, você que está nos ouvindo aí no carro, enfim, estamos aqui gratos pelo seu tempo. Espero que nós podemos ajudar a sua empresa, o seu negócio, ou você que é um executivo ou uma pessoa que trabalha dentro de uma companhia, a crescer mais dentro da sua empresa. Qualquer dúvida, tem uma ideia para um próximo episódio, eu gostaria que tocasse nesse conteúdo aqui, traz pra gente que a gente... No próximo episódio a gente fala sobre ele. Muito bom. Valeu, Josi. Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Adênio. Obrigado. Tchau, tchau.